Uma jovem de 23 anos pediu a Deus que colocasse nela as dores da crucificação. Ele atendeu. Catarina de Sena sentiu pregos invisíveis perfurando as mãos, os pés e o peito. Caiu. Não gritou. Sorriu. Era 1375. Uma leiga analfabeta, filha de tintureiro, estava recebendo os estigmas de Cristo, os sinais físicos da paixão, no próprio corpo. Essa mesma mulher, anos depois, faria o Papa abandonar a França e voltar a Roma. Como isso foi possível? Siena, Itália, 1354. A cidade cheirava a pedra quente e fumaça de tintura. Nas ruas estreitas do bairro de Fontebranda, crianças corriam entre barris de pigmento colorido, enquanto homens carregavam fardos de lã úmida. Era um mundo de trabalho, barulho e cheiro forte. Naquele cenário comum, numa família de 25 filhos, nasceu Catarina Benincasa. Ninguém esperava nada de especial dela. Era franzina, vivia adoentada. Cresceu entre o barulho de uma casa grande e pobre, onde a sobrevivência já era por si só uma conquista diária. Aos 7 anos, voltava de uma visita com o irmão quando parou no meio da rua. Ficou imóvel. O irmão chamou. Ela não respondeu. Os olhos dela estavam abertos, mas não viam a rua. Viam outra coisa. No topo da igreja dos dominicanos, Jesus estava sentado num trono, vestido com ornamentos pontifícios, cercado por Pedro, Paulo e João. Olhou diretamente para ela e sorriu. Quando o irmão a sacudiu pelo braço, Catarina voltou. Olhou para trás. A visão havia desaparecido e ela chorou, não de medo, mas de saudade, como quem perde de vista alguém amado. Naquela mesma noite, sozinha, ajoelhou-se diante de um altar da Virgem Maria e fez uma promessa silenciosa. 7 anos de idade, nenhuma testemunha, nenhum padre por perto. Consagrou sua virgindade a Cristo. Não era uma decisão de criança, era o início de um pacto que ela cumpriria até o último suspiro. Quando Catarina completou 12 anos, sua mãe Lapa começou a olhar para ela de um jeito diferente. Não era mais a menina franzina que ficava parada no meio da rua. Era uma jovem. E jovens, naquele século XIV, tinham um destino já traçado: casar, ter filhos, manter a família. Lapa era boa mãe. Amava Catarina do jeito que sabia. E foi exatamente por amor que começou a arrumá-la, pentear seus cabelos longos, apresentá-la a rapazes da cidade. O mundo entendia isso como cuidado. Catarina entendia como uma ameaça ao único amor que havia escolhido. Ela resistiu em silêncio por um tempo. Depois, num gesto que chocou a família inteira, pegou uma tesoura e cortou os próprios cabelos. Não foi birra, não foi rebeldia adolescente. Foi uma declaração. A reação dos pais foi dura. Proibiram-na de se recolher no quarto para orar. Tiraram sua privacidade. Puseram-na a trabalhar nos serviços domésticos da casa grande. Cozinha, limpeza, tarefas pesadas. Queriam que o cansaço do corpo apagasse o fogo da alma. Não apagou. Catarina obedecia externamente. Carregava água, esfregava o chão, preparava comida. Mas enquanto as mãos trabalhavam, o interior permanecia em oração. Ela criou o que seus biógrafos chamaram de cela interior, um espaço de silêncio dentro de si mesma que ninguém podia invadir. Anos depois, ela escreveria: a solidão verdadeira não depende de um quarto fechado. Ela nasce dentro do coração que escolheu onde morar. A família finalmente cedeu. Em 1363, Catarina recebeu o hábito da Ordem Terceira Dominicana. Não seria freira de clausura, não seria esposa, seria algo que o mundo ainda não sabia nomear. Uma mulher livre, no único sentido que ela reconhecia como liberdade. A Europa do século XIV não era um lugar gentil.
A peste negra havia varrido o continente como uma foice invisível. Cidades inteiras esvaziadas, crianças órfãs nas ruas, cadáveres empilhados em praças que antes eram mercados. O cheiro de morte misturado ao de incenso e desespero preenchia até os becos mais escondidos de Siena. As pessoas com recursos fugiam, fechavam as portas, rezavam de longe. Catarina foi na direção contrária. Ela saiu de seu recolhimento e foi aos hospitais, às casas dos doentes, aos leitos onde ninguém mais queria chegar. Lavava feridas, segurava mãos que tremiam, ficava ao lado de pessoas nas últimas horas de vida, pessoas que tinham sido abandonadas por todos, inclusive pela esperança. Houve um momento que ficou gravado na memória de quem testemunhou: um leproso, as chagas abertas, o cheiro insuportável. Catarina sentiu o estômago virar, sentiu o impulso de recuar, o mesmo impulso que qualquer ser humano sentiria. Por um instante, ficou parada diante dele. Então, se inclinou e beijou suas feridas. Não era performance de santidade. Era uma vitória silenciosa da caridade sobre o instinto. Ela mesma descreveria aquele momento como uma das lutas mais difíceis de sua vida. Não contra o leproso, mas contra si mesma. Esse era o método de Catarina, ir exatamente onde doia mais. Ao mesmo tempo, algo novo começava a acontecer ao redor dela. Pessoas cultas, religiosos, doutores e artesãos passaram a frequentar sua casa, não por curiosidade, por necessidade. Ela falava de Deus com uma clareza que nenhum teólogo conseguia explicar de onde vinha. Uma mulher analfabeta, sem título, sem cargo. E mesmo assim, eles a chamavam de mãe e mestra. O círculo crescia, e com ele, a missão de Catarina começava a ultrapassar os muros de Siena. O mundo estava adoecendo de outras formas também, formas que nenhum remédio humano alcançaria. E ela já sabia disso. Roma estava vazia. Há décadas o papado havia deixado a cidade eterna para se instalar em Avignon, na França. O motivo era político, pressões de reis, conflitos de poder, jogos de interesse que misturavam fé e ambição numa proporção perigosa. A Igreja, que deveria ser ancoragem do mundo, estava ela mesma à deriva. Catarina via isso com uma clareza que a consumia por dentro. Ela não tinha título, não tinha formação eclesiástica, não tinha exército, nem riqueza, nem influência política formal. Tinha uma pena, um amanuense disposto a escrever enquanto ela ditava, e uma certeza inabalável de que o silêncio, naquele momento, seria uma forma de covardia. Começou a escrever cartas para papas, para rainhas, para cardeais, para reis e para o povo simples. Mais de 380 cartas ao longo da vida, cada uma com o peso de quem não escreve para impressionar, mas para sacudir consciências. Ao Papa Gregório XI, que ela chamava com ternura e firmeza de doce Cristo na terra, escreveu sem rodeios. Recordou-lhe uma promessa que ele havia feito ainda como cardeal, a de retornar a Roma caso se tornasse Papa. E então disse algo que nenhum conselheiro ousara dizer. Eia virilmente, Pai, não precisa temer. Palavras de uma jovem leiga, dirigidas ao homem mais poderoso da cristandade. Em 1376, Catarina foi pessoalmente até Avignon. Cruzou fronteiras, enfrentou estradas perigosas, chegou diante do Papa com a mesma serenidade de quem vai cumprir uma tarefa simples. Conversou com ele, insistiu, orou junto a ele. Gregório XI voltou a Roma. Foi um momento que a história registrou e que a Igreja nunca esqueceu. Um Papa movido pelas palavras de uma mulher que não deveria ter voz naquele mundo. Depois disso, veio o grande cisma. Cardeais rebeldes elegeram um antipapa em Avignon. A ferida da Igreja se abriu de novo.
Catarina não recuou, continuou escrevendo, viajando, insistindo, com a mesma frase que parecia ser o centro de tudo que ela acreditava. A verdade dita com amor não precisa pedir licença. Em 1375, Catarina estava em Pisa. Orava diante de um crucifixo na igreja de Santa Cristina quando algo aconteceu que nenhuma palavra consegue descrever completamente, apenas testemunhar. Uma luz intensa desceu do crucifixo em direção a ela. 5 raios, um para cada chaga de Cristo, atingiram suas mãos, seus pés e seu peito. Catarina caiu. Quando se levantou, carregava no corpo as marcas invisíveis da paixão, os estigmas, feridas que só ela podia ver, mas que eram fonte de dor real, constante, silenciosa. Ela havia pedido a Deus que as mantivesse ocultas para não chamar a atenção. Ele atendeu, mas a dor permaneceu. Aquele não era um episódio isolado. Era o resultado de anos de uma espiritualidade que poucos conseguiam compreender de fora. Catarina havia oferecido o próprio coração a Cristo numa oração, e numa das visões que a acompanharam ao longo da vida, ele apareceu segurando um coração vermelho resplandecente e trocou o coração dela pelo seu. Os biógrafos registraram que ela passou a sentir, fisicamente, o calor desse novo coração no peito, uma cicatriz que não sangrava, mas ardia. Semanalmente, segundo testemunhas próximas, ela revivia a paixão de Cristo. Caía, sofria, permanecia horas em estado que não era sono nem vigília, e acordava com uma paz que desconcertava quem observava. Seu corpo foi se tornando aos poucos um mapa do amor de Cristo. Nos últimos meses de vida, Catarina mal conseguia comer, mal conseguia andar. Roma, onde Urbano VI a havia convocado para ajudar na crise do cisma, era agora o cenário de seu declínio físico. Mas ela continuava, ditava cartas deitada, recebia discípulos, orava enquanto o corpo cedia. Na manhã de 29 de abril de 1380, cercada pelos que a chamavam de mãe e mestra, Catarina de Sena entregou a alma. Tinha 33 anos, a mesma idade de Cristo. Suas últimas palavras não foram de queixa, nem de medo. Foram de entrega. Partindo do corpo, na verdade, consumi e entreguei a minha vida na igreja e pela igreja. O quarto ficou em silêncio. Lá fora, Siena continuava barulhenta, cheirando a pedra e fumaça. O mundo não havia parado, nunca para, mas algo havia mudado, de um jeito que levaria séculos para ser completamente compreendido. Uma mulher simples, filha de tintureiro, analfabeta, doente desde criança, havia movido papas, consolado moribundos, enfrentado reis e carregado no próprio corpo as marcas de um amor que ela escolheu antes mesmo de saber o que aquilo custaria. Em 1461 foi canonizada. Em 1970, declarada doutora da Igreja. Em 1999, padroeira da Europa. Tudo isso nascido de uma visão na esquina de uma rua aos 7 anos, numa tarde comum de Siena. Há uma pergunta que fica depois de tudo isso. Não é uma pergunta teológica, não é acadêmica, é íntima. Como uma pessoa comum, com um corpo fraco, sem estudo, sem poder, consegue mover o que parecia imóvel? Consegue falar o que todos tinham medo de dizer? Consegue amar onde todos haviam desistido? Catarina não tinha segredo. Ela mesma respondeu numa de suas cartas com uma simplicidade que corta. Nada atrai o coração de um homem como o amor. Por amor, Deus o criou. Era só isso. E era tudo. Ela não mudou a igreja por ser extraordinária. Ela a mudou por ser inteiramente entregue. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. Santos não são heróis de outro mundo. São pessoas que, num momento qualquer,
numa rua de Siena, num quarto simples, diante de um crucifixo, olharam para Cristo e disseram sim, sem saber o preço, sem garantia de que seria fácil. Catarina disse sim aos 7 anos e não voltou atrás nem um dia dos 33 que viveu. Isso é o que ela deixou. Não apenas cartas, não apenas doutrina, não apenas história. Deixou a prova viva de que o amor, quando é real, não precisa de poder para mudar o mundo. Se você chegou até aqui, já sabe que santos não nascem prontos. Eles são forjados em lares simples, em dores silenciosas, em escolhas que o mundo não entendeu na hora. Catarina de Sena foi uma delas, filha de tintureiro, analfabeta, doente. E mesmo assim, um dia olhou para Cristo e disse: a Ele, tudo. Esse canal existe para contar essas histórias de pessoas de carne e osso que encontraram em Deus algo tão real, tão urgente, que não conseguiram mais viver de outra forma. Se inscreve, deixa o like, compartilha, porque alguém que você conhece pode estar precisando ouvir uma história assim exatamente hoje. E nos conta aqui nos comentários qual santo você quer que a gente traga no próximo vídeo. A gente lê tudo. E quem sabe a próxima história não é justamente aquela que você pediu. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Agora, feche os olhos, pense em todas as dificuldades que está passando, nas pessoas que quer ajudar. Faça seu pedido e juntos vamos fazer esta oração para Santa Catarina de Sena. Ó notável maravilha da Igreja, serva virgem, que por causa de suas extraordinárias virtudes e pelo que conseguistes para a Igreja e a sociedade, fostes aclamada e abençoada por todos, volte teu bondoso olhar para mim, que confiante na tua poderosa proteção pede, com todo o ardor da afeição, e suplica a ti, que obtenha pelas tuas preces o favor que ardentemente desejo. Com a tua imensa caridade, recebestes de Deus os mais estupendos milagres, e tornou-se a alegria e a esperança de todos nós, que oramos a ti e rogamos ao teu coração, tu recebestes do Divino Redentor. Serva e Virgem, demonstre de novo o seu poder e da sua caridade, e o seu nome será novamente exaltado e abençoado, e consiga para nós a graça suplicada, com a eficácia de sua intercessão junto a Jesus, e ainda a graça especial de que um dia estejamos juntos no paraíso em eterna alegria e felicidade. Amém.